Eu sou Florismar Gasparotto, de Brasília. A história que eu vou compartilhar com vocês se chama O Tidisco, uma Cinderela Algonquin. É um conto de tradição oral e está registrado no livro Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, de Regina Machado, ilustrado por Joubert, da editora Seguinte. A tribo Micmac fazia parte da grande nação dos povos algonquins orientais. Eles viviam em uma aldeia à beira de um grande lago muito profundo. Nessa aldeia vivia um viúvo com 3 filhas. A filha mais velha era muito implicante e vaidosa. A segunda era preguiçosa e rabugenta. E a terceira era humilde e de bom coração. As irmãs mais velhas obrigavam-na a fazer todos os serviços pesados e a cuidar do fogo na tenda. Além disso, a irmã mais velha costumava queimá-la com cinzas quentes. Ela tinha o rosto e o corpo todo cheio de marcas. Por isso, ela era chamada de a menina do rosto marcado. Quando o pai chegava e a via naquele estado, toda queimada, procurava o que aconteceu. A irmã mais velha nem dava tempo dela responder e falava: ela é uma desastrada, desatenta e cai no fogo, por isso ela vive toda queimada. Já no limite da aldeia, um pouco mais afastada, numa tenda moravam 2 irmãos. Isso não seria nada estranho, a não ser pelo fato do irmão ser um ser invisível. A única pessoa que conseguia vê-lo era a irmã. E todos sabiam que a moça que conseguisse vê-lo se tornaria sua esposa. Todas as moças da tribo queriam fazer o teste. E o teste era muito simples. Elas se apresentavam à irmã e quando o ser invisível estivesse chegando, a irmã perguntava: você está vendo meu irmão? Se a resposta fosse afirmativa, ela perguntava: o que é que ele traz no ombro? Ou então, com que é que ele puxa o seu trenó? A maioria das moças inventava uma resposta para ver se dava certo. Ela não dizia nada e convidava a candidata para ir até a tenda. Elas preparavam o jantar e ela explicava: este lugar aqui é o lugar do meu irmão, você vai sentar aqui. Assim que ele entrava e tirava os mocassins imediatamente se tornavam visíveis. E elas traziam o jantar, a irmã servia o irmão e a comida ia desaparecendo. Ele ia comendo e desaparecendo. E a candidata sabia que não tinha sido aprovada quando ela se inclinava para o irmão e desejava boa noite. A candidata ia para casa, não comentava sobre o assunto. Tempos depois já estava tudo esquecido. Certo dia, as 2 irmãs de O Tidisco resolveram tentar a sorte.
se arrumaram com as roupas mais lindas que tinham, se adornaram e combinaram entre elas que a resposta que uma desse, a outra daria uma resposta diferente. Mas elas acreditavam que, de qualquer maneira, o ser invisível ia ficar deslumbrado com a beleza delas. E assim foram. Chegaram lá, se apresentaram à irmã e passearam com ela pela beira do lago, quando no final da tarde a irmã procurou se elas estavam vendo o irmão. As duas disseram que sim, e ela perguntou para a mais velha com que é que ele puxa o trenó. Ela foi na resposta comum que todas as outras tinham dado. É uma tira de couro cru. A irmã sorriu e não disse nada. Procurou para outra. Você consegue vê-lo? Consigo. E com que é que ele puxa o trenó? Ela também deu a resposta que a maioria das outras tinham dado. É com uma vara flexível verde. Elas foram para a casa deles, prepararam o jantar, jantaram e foram para casa. Ele não se deslumbrou com a beleza delas. Passaram-se uns dias e Otidisco pediu ao pai que desse a ela uns mocassins velhos. O pai deu, ela lavou, limpou, pôs de molho e saiu para a floresta procurando uma árvore, a bétula. Ela procurou, andou pela floresta, conseguiu achar a bétula. Tirou algumas lascas da bétula. A bétula é uma árvore que os indígenas usam para fazer as tendas e também usam para fazer as canoas. Depois dela tratada, ela fica parecendo um couro grosso. E Otidisco fez com as lascas, com a casca, um vestido. Ficou meio esquisito. E quando naquele dia o pai chegou, ele trouxe uma quantidade de conchinhas. E as irmãs avançaram e apanharam todas as conchas. Ela pediu para as irmãs que desse algumas conchas para ela. A mais velha se negou completamente. A do meio ficou com um pouco de pena e deu algumas conchas para ela. E ela bordou o vestido da maneira como fazia suas ancestrais. No dia seguinte, ela vestiu aquele estranho vestido, calçou aquele mocassim maior que os pés e foi em direção ao lago. As irmãs tentaram impedir de todas as maneiras, com ironias, dizendo que ela estava ridícula. E estava mesmo muito esquisita. A roupa estava muito feia, tudo muito grande, mas ela não tinha roupa nenhuma. Todas as roupas dela eram esfarrapadas e ela não tinha calçado. Ela sempre andou descalço. A irmã olhou para ela com os olhos da alma. A irmã tinha essa capacidade de ver o que as outras pessoas não tinham condição de ver o interior, a alma da outra pessoa, o coração. E elas passearam pela beira do lago, até que no final da tarde, quando o sol se refletia sobre o lago, ela parou e olhou numa direção e disse: "Você consegue ver meu irmão?" Ela fixou o olhar e disse: "Consigo. Ele é muito bonito. Ele é maravilhoso." Aí ela falou: "E com que é que ele puxa o trenó?" Ela sorriu e falou assim: "Ele puxa o trenó com um arco-íris."
Ela tornou a sorrir e falou: "E de que é feito a corda do seu arco?" "É feita com estrelas da Via Láctea. É tudo maravilhoso." Ela sorriu e falou: "Eu sabia que você teria condições de ver. Vamos para casa." Chegou lá, ela preparou um banho de ervas e raízes, e à medida que ela ia derramando aquela água morna sobre a cabeça de Otidisco, as cicatrizes iam desaparecendo, o cabelo ia crescendo lentamente e mostrando o brilho. Otidisco ficou linda. Depois de terminado o banho, ela se dirigiu ao lugar onde guardava a coisa mais preciosa. Ela pegou um vestido de casamento, muito bonito, todo bordado da maneira que usava ser bordado pelos ancestrais. Otidisco vestiu aquela roupa e ficou maravilhosa. A irmã do ser invisível mostrou um lugar ao lado do lugar que ele sentava e falou: "Esse é o lugar da esposa do meu irmão." Quando ele chegou, ele olhou para ela com olhos de encantamento e procurou: "Já nos vimos antes?" Ela sorriu e disse: "Sim, nós nos vimos hoje na hora que você chegou. Eu estava com a sua irmã na beira do lago." E foi servido o jantar e eles se tornaram marido e mulher. Desse dia em diante, Otidisco, a jovem do rosto marcado, ficou conhecida na aldeia toda como a mulher do ser invisível, aquela que soube ver. Assim, nossa história chegou ao fim.